pés na sua casa, mas o coração no altar do Senhor. Amém? Hoje eu quero estar trabalhando com vocês uma palavra para a sua vida e para a sua família. E o título da minha palavra é Uma Visão de Fé. Anota aí, se você costuma anotar, né? Guarda no teu coração, traz essa verdade, essa realidade para a sua vida. Uma visão de fé. Né? E em cima dessa palavra eu quero abrir com vocês o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel 37, 1. É um texto bem famoso, bem conhecido. Ezequiel 37, 1. Ele diz assim. Isso, a gente tem aqui também. Ezequiel 37, 1. A palavra de Deus diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Segura nesse versículo, deixa projetado esse versículo para mim. Vamos orar. Fecha teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra. A tua palavra tem o poder de construir realidades aonde tudo parece impossível. Nós cremos no sobrenatural do Senhor. E damos total liberdade para o Senhor entrar em nossas vidas e na nossa casa, a partir deste momento. Gerando em nós uma fé viva, uma fé verdadeira e eficaz. No único que é digno, Jesus Cristo, nosso Deus. Obrigado pela tua palavra. Que ela seja a verdade absoluta nessa noite e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Ezequiel 37, versículo 1, 2, e aí chegamos no versículo 13. Então, esse é um contexto onde o povo de Deus, ele estava vivendo debaixo de uma opressão muito grande, devido à idolatria que tinha se absorvido dentro do povo, vamos dizer assim, que tinha entrado, tinha sido introduzida dentro do povo hebreu, dentro do povo de Deus. E muitas consequências o povo sofreu por isso. E Deus leva o profeta, né? A Bíblia diz: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, né? Mas ele tem uma visão, um vale repleto de ossos, os ossos completamente secos, amontoados, não havia nada de vida, havia sequidão, havia morte naquele lugar. Mas entra uma questão interessante. Deus fala com o profeta e diz para ele: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E o profeta, depois dele ter sido questionado, cheio do Espírito Santo, aquele profeta estava, né? Ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Diga comigo: Senhor Deus, tu o sabes. Por quê? Porque aqui nós temos um segredo muito grande. Com quais olhos você tem visto a realidade que você está vivendo nesses dias? Presta atenção nisso. Todo mundo, presta atenção. Com quais olhos você tem visto a realidade que você está vivendo nesses dias? Você tem visto a realidade que você está vivendo nesses dias com os olhos da dúvida? Ou você tem visto a realidade que você está vivendo nesses dias com os olhos da fé? A gente tem falado isso, a fé vence o medo. Mas não basta você declarar isso, você colocar nas redes sociais, você anotar na sua agenda que a fé vence o medo. Não, eu preciso viver essa realidade na minha vida. E a forma de viver essa realidade na minha vida é entender o que o profeta Ezequiel entendeu. Ele vendo uma realidade onde só tinham ossos secos, onde só tinha morte, onde só tinha escassez, onde só havia necessidade, Deus olha para ele e pergunta: filho do homem, é possível que esses ossos voltem à vida? E ele responde: Senhor Deus, tu o sabe.
O que nós vemos naturalmente não pode definir o que nós viveremos. O que define nossos resultados é a nossa posição de fé. E esse homem, esse profeta, Ezequiel, cheio do Espírito Santo, ele respondeu, ele olhou aquela realidade, ele viu aquela realidade, mas a resposta dele foi: Senhor, tu sabes. Porque ele tinha uma verdade dentro do coração dele, e é a verdade que está faltando nesses dias, é a verdade que não pode faltar na tua casa, é a verdade que não pode faltar no teu casamento, nos teus filhos, é a verdade que não pode faltar no teu coração nesse momento, de que quem define as realidades que nós viveremos não é o que nós estamos vendo naturalmente. O que define a realidade que nós vamos viver nesses dias é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E eu queria te levar comigo a um outro texto, segura esse aqui, depois a gente volta, que é Hebreus capítulo 11, que também é muito conhecido lá no Novo Testamento. Hebreus 11, versículo 1. Vamos comigo, Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. Opa, deixa eu achar aqui. Passei. Quero abrir na minha Bíblia aqui, eu sei que tem projetado, mas vou abrir aqui. Isso, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Diga comigo, o universo formado pela palavra de Deus. Olha que tremendo. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo foi formado pela palavra. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Esse texto está dizendo: pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é rema, que significa a palavra que foi revelada, né? A revelação de Deus, de maneira que o visível surgiu daquilo que não existe, das coisas que não aparecem. O visível, tudo que é visível, você está aí, talvez está sentado no sofá, você está aí junto com a sua família, talvez você está dentro do carro assistindo a gente agora. Tudo isso que você consegue tocar, isso surgiu através de uma revelação do nosso Deus, de uma rema, de uma palavra revelada. E Ezequiel 37, e aí vamos voltar para lá. Ezequiel 37, o versículo 4, Ezequiel 37, 4, diz: disse-me ele, profetiza a estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Presta atenção nisso. Deus fala para o profeta de novo: agora que você está vendo todos esses ossos, eu quero que você olhe para esses ossos, e você profetize a palavra de Deus. Você libere uma palavra rema, uma revelação. O profeta começou a declarar a palavra que lhe havia sido revelada. Uma realidade que nós temos que aprender é essa: eu não posso sair declarando sobre a minha vida aquilo que naturalmente eu estou vendo, se aquilo não condiz com as promessas de Deus. Nosso Deus não é um Deus de mortos, nosso Deus é um Deus de vivos. Então, quando Deus pergunta ao profeta: é possível que esses ossos voltem à vida? O profeta, no ambiente onde ele estava na presença de Deus, ele responde: Senhor, tu sabes. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer todas as coisas, inclusive trazer vida sobre aqueles ossos novamente. E em meio a situações de dúvida, em meio a situações de desespero, em meio a situações de conflito, de escassez, não declare a visão que é natural, declare a palavra que foi revelada sobre a sua vida. E a palavra que foi revelada sobre a sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de construir aquilo que naturalmente seria impossível. A palavra de Deus, ela construiu tudo que nós temos, porque foi através da palavra que saiu dos lábios do Senhor que tudo se tornou uma realidade. E no versículo 4, Deus diz para ele: agora que você entendeu, presta atenção nisso,
Agora que você entendeu, o entender aqui é, agora que você está vivendo essa realidade, você vai abrir os seus lábios e você vai começar a profetizar. Ou seja, você está vendo uma realidade que talvez está se montando, se armando na sua vida. Nós estamos vendo uma realidade econômica que está sendo montada, que não é muito agradável. Eu preciso olhar para essa realidade que vem para a minha vida e declarar o quê? Declarar a promessa de Deus. E a promessa de Deus, ela diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus diz que não existe impossível para Deus em todas as suas promessas. Pastor, mas é o que está se montando, é o que está acontecendo hoje no mundo. Pode ser o que está acontecendo no mundo natural, mas isso não é uma realidade no mundo espiritual, porque não é o natural que define o espiritual, é o espiritual que define o natural. Amém? Glória a Deus, aleluia. Né? Então, em meio a todas essas situações, declare a visão revelada, a visão profética. Por quê? Porque eu preciso ir contra uma realidade do mundo. Eu preciso ir contra uma verdade do mundo. Eu preciso ir a favor da verdade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, em nome de Jesus. E aí, a grande questão é, os ossos podiam reviver? Naturalmente não. E em fé? Em fé sim. E o profeta creu, entendeu e viveu. Muitas pessoas creem, mas não entendem, e por isso não conseguem viver. Não basta apenas você crer, você precisa compreender isso dentro da sua razão. Pastor, mas como que eu vou explicar com a minha razão a minha fé? Você não explica, mas você toma isso como uma verdade. E quando você toma isso como uma verdade, você começa a viver nos passos de fé. Quando o profeta viu aquele campo de ossos secos, ele não olhou para aquilo e falou, mas Deus, está tudo morto. Ele não falou isso. Aí tem muitas pessoas que elas olham e falam assim, mas pastor, eu não estou profetizando o contrário, eu não estou falando desgraça, eu estou falando uma realidade. Eu sei. Mas muitas vezes a realidade que você está declarando é a verdade que vai se tornar na sua vida. Então não fique anunciando essa realidade de dor, anuncie uma realidade profética de vida e de esperança. Você é boca de Deus nesse tempo, né? Nós que cremos no Evangelho somos os responsáveis pelas boas novas. E por onde nós vamos, nós temos que levar boas novas de esperança e de fé. Então o profeta, ele disse, Senhor, tu sabes. E aí Deus olha para ele e diz, profetiza agora sobre esses ossos. E no versículo 7, projeta para mim o 7, Ezequiel 37, 7. Diz assim, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Quando ele profetizou, segundo foi ordenado, começou o quê? Ruídos, ossos batendo em ossos, e começaram a se juntar e formar. E a Bíblia diz que veio tendões, e que veio carne, e que veio pele sobre todos eles. Olha que interessante. Quando nós abrimos os nossos lábios em fé, e nós começamos a declarar palavras de fé, presta atenção, isso aqui é muito forte isso. Muitas vezes a realidade ela é desafiadora na nossa vida, né? Seja emocional, seja profissional, seja financeiro, seja ministerial, seja na nossa saúde. E aí nós começamos a declarar algo que é totalmente contrário a uma realidade que está materializada. O que acontece? Quando você começa a liberar uma palavra de Deus, e em meio a um campo de morte, começa a vir ruído, começa a vir barulho. Alguns começam a gritar, essa pessoa é louca, onde é que já se viu? Isso não existe, isso nunca vai dar certo, isso nunca vai acontecer. É o quê? É o ruído dos ossos se batendo. Sabe quando que o ruído dos ossos se batendo para? Sabe quando as palavras contrárias param de vir sobre a sua vida e tentam te derrubar? Quando você vê que aqueles corpos que estavam todos amontoados num monte de osso, eles se estabilizam e ficam em pé, posicionados. Ou seja, aquelas pessoas que começaram a gerar ruídos, começaram a gerar barulhos, aquelas circunstâncias, aqueles conflitos que vieram, quando você começou a declarar a palavra de Deus, eu quero te dizer uma coisa, eles vão se calar, eles vão ficar quietos, quando eles verem a realidade de Deus materializada na sua vida, porque você creu, você entendeu e você viveu. Amém?
E a Bíblia diz que houve ruído e ossos batendo enquanto eles estavam se organizando. Aí no versículo 10, profetizei como ele me ordenara. Ezequiel 37:10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Diga comigo, profetizei, e o Espírito entrou neles. Pastor, por que eu preciso liberar a palavra? Porque quando você libera uma palavra revelada, a palavra revelada é o que está na palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra revelada para os nossos dias. Quando você pega o que está na Bíblia e começa a profetizar sobre a sua vida, presta atenção nisso. Quando você pega o que está na Bíblia e começa a profetizar, começa a liberar essas palavras sobre a sua vida, aquilo que estava amontoado, morto, começa a se colocar de pé. Por quê? Porque o poder de Deus, através da sua vida, o poder de Deus que em fé está em você, sai pelos seus lábios e começa a entrar nessa situação, começa a entrar nessa realidade. Esse é o poder da oração, esse é o poder da fé. Quando você ora e você declara um novo tempo, quando você jejua, quando você clama por uma nova realidade para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu casamento, essa palavra de fé, ela entra dentro dessa situação através da sua vida. Ela sai de um ambiente de fé dentro de você e entra num ambiente de morte real, mas aquele ambiente de morte se torna real, se torna vivo, porque a morte, no livro de Coríntios diz, ó morte, onde está teu aguilhão? O que significa isso? O nosso Deus é maior do que a morte. Jesus ressuscitou, Jesus tem poder de trazer à vida tudo aquilo que morreu, tudo aquilo que se perdeu. Jesus tem poder de restaurar, de reconstruir, de restituir o que foi perdido. E aí a Bíblia diz, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. Fala comigo, entrou neles. Querido, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família nessa noite. O que você está lançando pelos seus lábios vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa e vai se tornar uma realidade poderosa em nome de Jesus. Vai reconstruir, vai trazer a vida, vai trazer a existência. E a Bíblia diz, e viveram. E a Bíblia diz, e se puseram em pé. E quando o profeta olhou, ele viu que todos aqueles ossos que estavam espalhados agora eram um grande exército, sobremodo numeroso. Fala, glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, eu quero encerrar, eu quero fechar a palavra, te dando essa palavra profética. Tudo aquilo que hoje você está olhando e está trazendo dor, desespero, ansiedade, angústia, você está olhando e está falando, como que isso vai mudar? Em nome de Jesus, você vai pegar a palavra de Deus e você vai começar a liberar essas verdades sobre a sua vida. Você vai começar a liberar essas verdades sobre a sua casa. E em nome de Jesus, tudo aquilo que hoje está morto, que é uma realidade de dor, que é uma realidade de tristeza, o Espírito Santo vai entrar nisso. Vai viver, vai se colocar de pé e vai se tornar um grande, poderoso e numeroso exército, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, quero orar. A Bíblia diz que não existe impossível para Deus em todas as suas promessas. Não existe. Não existe impossível nas suas promessas. Não existe impossível nas suas promessas. Não existe. A palavra de Deus diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, em nome de Jesus, que ao abrir de nossos lábios e começar a declarar novas realidades, novas verdades, aonde hoje há dor e enfermidade, haverá cura, haverá alegria onde há tristeza, onde há pranto, em nome de Jesus haverá festa, aonde há ansiedade e insegurança, haverá tranquilidade, paz, segurança, aonde há medo, haverá ousadia, em nome de Jesus. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para entrar em nossas vidas e mudar as realidades. Tudo que estava morto, eu quero convidar você a você trazer à sua memória agora planos, projetos, situações, que no meio de tudo isso
se transformaram num vale de ossos secos. Traz à tua memória agora isso. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O Espírito de Deus vai entrar. Está entrando nessa realidade. Esses ossos vão começar a se bater. Vão se erguer, vão se levantar, vão se colocar de pé. E em nome de Jesus, vão se tornar um grande exército. Aquilo que era um projeto, que era um sonho, aquilo que parecia impossível, a partir de hoje vai se tornar uma realidade. Em nome de Jesus. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, quando a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos essa verdade. Nós declaramos essa realidade, Senhor. Em nome de Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Num outro culto que a gente teve, nós oramos, consagramos um pouquinho de óleo. Se você ainda tem esse óleo que você consagrou, eu queria que você pegasse mais uma vez. E como hoje é o culto da família, nós queremos declarar que o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é o provedor de tudo na nossa vida, né? E tudo aquilo que parecia morto, a partir de hoje vai reviver. O Senhor é um Deus de restituição, em nome de Jesus. Se você tem, se você não tem, pastor, eu não participei desse culto, fica tranquilo. Se você puder agora, nesse momento, ir lá na sua cozinha, em algum lugar, pegar um pouquinho de óleo, pode ser óleo, o seu óleo da cozinha mesmo ali, pode pegar, pega um pouquinho, bota num copinho. Se não der tempo agora, você recebe a oração, depois você vai fazer isso. E você vai consagrar as entradas da sua casa. Em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que Josué falou e nós declaramos isso sobre a nossa vida. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar tem a proteção do Senhor e a presença do Espírito Santo. Senhor, nós consagramos este óleo a Ti, Deus, em nome de Jesus. E declaramos a Tua proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Sobre nossos filhos, casamentos, relacionamentos, nossos pais, irmãos. Profetizamos a Tua bênção, em nome de Jesus, dentro do nosso lar. Senhor, cerca a nossa casa com a Tua bênção. Estende a Tua mão em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você vai pegar um pouquinho desse óleo, depois, quando acabar o culto, você vai pegar um pouquinho desse óleo, você vai passar na maçaneta da porta da entrada, da porta dos fundos, na janela, e você vai declarar: Senhor, dentro da minha casa a presença de Deus. Você pai, você mãe, pega um pouquinho desse óleo, passa assim sobre a fronte da testa dos seus filhos, né? Eu costumo fazer muito isso, eu pego o óleo, eu passo sobre a minha aliança, e eu declaro a presença e o poder de Deus sobre o meu casamento, em nome de Jesus. Faça isso. É a bênção de Deus, é um ponto de contato de bênção. O óleo é um ponto de contato da unção do Espírito Santo sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Querido, também quero te convidar nesse momento, como a gente tem feito todos os cultos, para você lançar a sua semente. Pastor, eu quero que essa realidade da minha vida seja transformada, seja mudada. Você pode fazer a sua contribuição através de uma transferência bancária, através de um depósito, tá? Um caixa eletrônico, né? Você pode fazer a sua semente também através do cartão de débito, cartão de crédito, não tem problema. Nós cremos no poder da semente. Onde há semente, o que acontece? A multiplicação. Para que haja fruto tem que haver semente. Pastor, o campo
na minha vida, ele está de ossos secos. Em nome de Jesus, essa realidade vai mudar na tua vida a partir de hoje. E eu quero te desafiar em fé, a você fazer uma semente, uma contribuição, ou a sua semente de fidelidade, né? Seu dízimo também, você pode lançar, você pode trazer, você pode fazer essa contribuição. A nossa conta, a gente vai estar colocando, tanto a nossa conta aqui, quanto um QR Code também, que você pode pegar o seu aparelho de celular, né? Se é Android, você tem que baixar um aplicativo para leitura de QR Code. Se é um iPhone, ele faz a leitura automático já. Você clica em cima daquele QR Code ali e ele já te leva direto para a página onde você vai fazer a sua semente. E ali já vai entrar para Sara Nossa Terra de Canoas, normal. E a gente já vai estar cobrindo você em oração. Aqui, a gente vai estar postando essa imagem aqui também. Coloca outra ali que eu quero só falar das... a nossa conta é Banco Bradesco, tá? Agência 31143, conta corrente 0184973, dígito 5, tá? O CNPJ é o 00621-930, 1000 invertido 62. Se você fizer essa transferência, eu te peço que você faça o valor da sua semente com 36 centavos, que fica mais fácil a identificação. Nesse período que nós estamos online aí, a gente está fazendo assim, mas eu quero orar pela sua semente agora. Você que já fez, você que vai fazer, a gente está colocando em todos os nossos canais oficiais, tanto do WhatsApp, quanto do Facebook e do Instagram, essas duas imagens, para você fazer sua transferência, sua semente. A gente tem também alguns outros bancos, a gente vai estar colocando também. Só daí esses outros bancos eu preciso que você envie o teu comprovante, tá? Você pode enviar pelo direct aí, desse canal que você está nos assistindo, tá bom? Quero orar por essa semente, quero orar pelas ofertas, os dízimos. Eu quero orar em nome de Jesus, pela contribuição espontânea que você está lançando nesse momento, que é uma semente de fé. Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo que nós estamos vivendo, a nossa visão não seja uma visão natural, seja uma visão em fé. E nós declaramos o poder do Teu Espírito Santo sendo liberado, em nome de Jesus Cristo, sobre cada contribuição, cada semente, cada aliança que está sendo colocada no Teu altar em fé, através de uma oferta, de uma semente, de um dízimo. Em nome de Jesus nós abençoamos e declaramos o Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém.